Em um mundo cheio de ruídos, existe uma voz que nunca deixa de falar ao coração. Bem-vindo ao Fé Lina. A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fé Lina, o nosso espaço de reflexão onde buscamos compreender os acontecimentos da atualidade à luz da palavra de Deus e a verdade. Vivemos dias em que muitos debates ultrapassam a política e o direito. Eles alcançam aquilo que há de mais profundo no ser humano, que é a consciência, a fé e a liberdade. É justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Recentemente, durante a abertura de um encontro de conselheiros tutelares em Duque de Caxias, uma manifestação pública de fé gerou forte repercussão. Uma promotora de justiça afirmou sentir-se ofendida pela leitura de um poema sobre Deus realizada no evento e declarou que aquela manifestação seria incompatível com a Constituição Federal. O episódio rapidamente ganhou espaço nas redes sociais, dividindo opiniões. Alguns defenderam integralmente sua posição, outros entenderam que houve uma interpretação equivocada do princípio da laicidade do Estado. Mas antes de formar qualquer opinião, precisamos fazer duas perguntas. O que a Bíblia ensina e o que realmente a Constituição Federal fala? Hoje não faremos um julgamento de pessoas, não questionaremos a sinceridade da promotora, também não incentivaremos qualquer forma de hostilidade. Nosso compromisso é outro. Nosso compromisso é com a verdade. Por que cristãos não são chamados para vencer discussões? São chamados para testemunhar Cristo. E a verdade nunca precisa ser defendida com violência. Precisa ser anunciada com amor, firmeza e sabedoria. Vejamos o vídeo. Eu vim preparada para falar muito sobre o Conselho Tutelar, dizer da importância do atendimento, da garantia dos direitos da criança e do adolescente e da importância que o Conselho Tutelar representa dentro da Constituição da República. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora Esse pequeno trecho levantou uma discussão importante. Afinal, uma oração em um evento público viola a Constituição ou faz parte da liberdade religiosa garantida a todos os brasileiros? Antes de responder, precisamos compreender uma diferença fundamental. Muitas pessoas confundem Estado laico com o Estado ateu. Mas essas expressões não significam a mesma coisa. O Estado brasileiro não possui religião oficial. Ele não pode favorecer uma igreja em detrimento de outra. Também não pode perseguir quem crê, nem privilegiar quem não crê. Essa é a verdadeira laicidade, neutralidade e não hostilidade. Aliás, basta abrir a nossa própria Constituição. Logo no seu preâmbulo, os constituintes registraram que promulgavam aquela carta sob a proteção de Deus. Isso não transforma o Brasil em um Estado confessional, mas demonstra que a presença de referências religiosas na vida pública sempre fez parte da nossa tradição constitucional. Mais importante ainda é o artigo 5º no inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Observe que a Constituição não protege apenas o direito de acreditar, ela protege também o direito de manifestar sua crença, porque liberdade religiosa não existe apenas dentro das paredes de um templo, ela acompanha o cidadão aonde quer que ele esteja, na escola, no trabalho, na universidade, no hospital, na praça e também em espaços públicos, desde que haja respeito aos direitos de todos. Essa é uma das maiores conquistas do Estado democrático de direito. Mas nós, como cristãos, não fundamentamos nossa fé apenas em leis humanas. Nossa autoridade maior continua sendo o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina algo extraordinário. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve: antes de tudo, intercessões e ações de graças por todos, né? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Perceba que Paulo não escreveu essas palavras quando o cristianismo era respeitado, muito pelo contrário. O Império Romano perseguia os cristãos, mesmo assim Paulo não orientou a igreja a responder com revolta. Também não incentivou o silêncio, ele ensinou algo muito mais poderoso. Orem, intercedam, abençoem as autoridades, porque Deus continua governando acima de todos os governos humanos.
Que diferença para os nossos dias? Vivemos em uma época em que muitos querem responder a tudo com agressividade, mas o Evangelho nos chama para outro caminho. Firmeza sem violência, convicção sem arrogância, coragem sem ódio. Essa é a marca do discípulo de Cristo. Jesus nunca pediu que escondêssemos a nossa fé. Pelo contrário, em Mateus 5, ele declarou: vós sois a luz do mundo. A luz não foi feita para ficar escondida, ela existe para iluminar, não para ofender, não para humilhar, mas para apontar o caminho. E quanto mais escuro fica o mundo, mais necessário se torna a luz. Meus irmãos, depois de entendermos o contexto do ocorrido, chegou o momento mais importante deste episódio. O que Deus pensa sobre isso? Porque acima da opinião de qualquer autoridade humana, acima das interpretações da sociedade e acima das paixões ideológicas, existe uma autoridade que jamais muda, a palavra de Deus. E é nela que encontramos direção, é nela que encontramos equilíbrio, é nela que aprendemos como agir quando a nossa fé é questionada. Jesus nunca prometeu que seria fácil viver o Evangelho, ao contrário, ele nos advertiu que chegaria o tempo em que muitos rejeitariam tudo aquilo que lembrasse Deus. Em João 15, Jesus declarou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Perceba que Cristo não está incentivando os seus discípulos a provocar conflitos. Ele apenas revela uma realidade. Quando a luz aparece, as trevas se incomodam, não porque a luz ataque, mas porque ela revela. Essa diferença é muito importante. O cristão não existe para atacar pessoas, existe para anunciar a verdade. A verdade pode incomodar, mas nunca deve ser anunciada sem amor. É exatamente por isso que o apóstolo Pedro escreveu: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir razão para a esperança que há em vós, porque há mansidão e respeito. Que orientação extraordinária! Observe que Pedro não diz para calarmos, também não diz para respondermos com agressividade. Ele ensina duas coisas que precisam caminhar juntas: a convicção e a mansidão, firmeza e respeito, coragem e amor. Talvez seja justamente isso que esteja faltando em muitos debates atuais. Vivemos dias em que qualquer manifestação religiosa é, por vezes, interpretada como imposição. Ao mesmo tempo, alguns cristãos acabam respondendo às críticas com ira. Nenhum desses extremos representa o Evangelho. Jesus nos chamou para sermos sal da terra. O sal preserva, o sal dá sabor, o sal transforma, mas o sal não destrói aquilo que toca. Da mesma forma, nossa presença na sociedade deve produzir paz, verdade e esperança. Agora lembremos que outro episódio marcante da Escritura, em Atos do Apóstolo 4, Pedro e João foram levados diante das autoridades. Eles receberam uma ordem direta, não poderiam mais falar em nome de Jesus, era uma determinação oficial. Poderiam ter permanecido em silêncio, poderiam ter dito: vamos aguardar nossa fé apenas para dentro de casa. Mas a resposta deles atravessou os séculos. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Perceba a beleza dessa resposta. Não houve insultos, não houve violência, não houve rebelião, houve fidelidade. Eles respeitaram as autoridades, mas compreenderam que existe uma autoridade superior, o próprio Deus. Esse texto nos ensina uma verdade profunda. Nossa fé não pode ser confinada apenas no espaço privado. Ela influencia nossas escolhas, nossa profissão, nossa família, nossa ética e nossa forma de tratar as pessoas, nossa atuação como cidadãos, nossa esperança. Em outras palavras, o cristão leva Cristo consigo onde quer que esteja, no escritório, na universidade, no hospital, no tribunal, no parlamento, na escola, em qualquer lugar. Porque a fé não é uma roupa que vestimos apenas aos domingos, não é mesmo? Ela faz parte da nossa identidade e é por isso que Jesus afirmou em Mateus 5: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Observe que Jesus disse diante dos homens, não escondido dos homens. A fé verdadeira é pública nas atitudes, mas não para buscar aplauso, mas para glorificar a Deus. Voltando ao episódio que motivou essa nossa reflexão, as manifestações públicas foram diversas. Muitos juristas lembraram que a laicidade do Estado não significa eliminar qualquer referência religiosa da vida pública. A própria OAB do Rio de Janeiro divulgou nota pública defendendo a liberdade religiosa e ressaltando que um Estado laico deve ser neutro diante das diferentes crenças e não hostil à manifestação religiosa legítima. Até o momento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
não adotou nenhuma posição oficial sobre o mérito da controvérsia. O debate público concentrou-se nas declarações da própria promotora e nas reações que elas provocaram. Esse é um detalhe importante. Em um Estado democrático de direito, devemos distinguir a manifestação de um agente público do posicionamento oficial de uma instituição. Isso evita injustiças e fortalece o debate responsável. Como cristãos, devemos agir da mesma maneira. Não somos chamados para condenar pessoas, somos chamados a examinar ideias à luz da palavra de Deus e da Constituição, com respeito, verdade e amor. Vamos à segunda parte desse vídeo. E eu preciso esclarecer à organização do evento e à associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. E assim, ao final... Depois de ouvirmos novamente esse posicionamento, surge uma pergunta importante. O que afinal a Constituição Federal diz sobre a liberdade religiosa? Na próxima parte, vamos analisar os dispositivos constitucionais, o conceito jurídico de Estado laico e entender por que defender a liberdade religiosa significa proteger um direito de todos, cristãos, pessoas de outras religiões e também daqueles que não professam nenhuma fé. Depois de ouvirmos as declarações da promotora e refletirmos sobre o que a palavra de Deus nos ensina, chegou o momento de responder uma pergunta essencial. O que realmente diz a Constituição Federal sobre a liberdade religiosa? Como advogada, aprendi que muitos conflitos surgem porque as pessoas discutem o que imaginam que a lei diz, não aquilo que ela realmente estabelece. Por isso, deixemos de lado as opiniões por alguns minutos. Vamos ao texto constitucional. O artigo 5º, inciso 6º, afirma: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção local e do culto e das suas liturgias. Observe que a Constituição utiliza palavras fortes. Inviolável. Isso significa que a liberdade religiosa não é uma concessão do Estado, é um direito fundamental. O Estado não autoriza ninguém ou alguém a acreditar em Deus. Ele reconhece que ninguém pode ser impedido de exercer sua fé, dentro dos limites da lei jurídica. O inciso 8º do mesmo artigo completa: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Que texto extraordinário! A Constituição protege quem é cristão, protege quem é judeu, quem é muçulmano, quem é espírita, quem segue religiões de matriz africana, protege também quem não possui religião alguma, porque liberdade religiosa somente existe quando existe liberdade para todos. E é justamente por isso que nós, cristãos, defendemos esse direito. Não apenas para nós, mas para toda a sociedade, porque amanhã, se a liberdade de um grupo for retirada, a dos demais também estará ameaçada. Agora vamos ao outro dispositivo muito importante. O artigo 19, inciso 1, dispõe que a União, os estados e municípios não podem estabelecer cultos religiosos, nem manter relações de dependência com alianças de igrejas. É exatamente daí que nasce o conceito de Estado laico. Mas atenção, Estado laico não significa Estado antirreligioso, também não significa um Estado ateu. Na verdade, muito menos Estado inimigo da fé. Significa apenas que o poder público não possui religião oficial, de tratar todos com igualdade. Há uma diferença enorme entre neutralidade e censura. Neutralidade significa que o Estado não impõe uma religião, e censura significa impedir que cidadãos expressem livremente a sua fé. São coisas completamente diferentes. Infelizmente, muitas vezes esse conceito acabam sendo confundidos, e quando isso acontece, a própria liberdade corre risco. E ainda há um detalhe que poucas pessoas conhecem. O preâmbulo da Constituição da República foi promulgado sob a proteção de Deus. Isso não cria uma religião oficial, mas revela um dado histórico da formação constitucional brasileira. Além disso, diversos símbolos e tradições de natureza religiosa convivem há décadas com as instituições públicas brasileiras. Sessões solenes que frequentemente começam com uma oração. Há capelanias militares, capelanias hospitalares, capelanias
prisionais em feriados religiosos, assistência espiritual prevista em hospitais, presídios e quartéis. Tudo isso demonstra que a Constituição brasileira nunca adotou uma postura de hostilidade à religião. Ela protege o pluralismo, protege a liberdade, protege a convivência respeitosa. É importante lembrar que nenhuma liberdade é absoluta. A própria Constituição impõe limites quando há violação de direitos de terceiros, discriminação, incitação à violência ou quebra da ordem pública. Da mesma forma, uma manifestação religiosa não pode servir para constranger pessoas ou impor uma crença. Mas uma simples oração, uma referência respeitosa a Deus, por si só não significa violação automática à laicidade do Estado. Cada situação concreta precisa ser analisada em seu contexto. E é isso que o direito exige, é isso que a prudência, nos recomenda. Meus irmãos, talvez alguém esteja perguntando, então devemos transformar nossa discussão em uma batalha? A resposta é não. O Evangelho nunca nos chamou para viver em guerra contra pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Como ensina Efésios 6, nossa batalha é espiritual. Por isso o cristão não reage movido pelo ressentimento, reage movido pela verdade. Defendemos a liberdade religiosa porque ela é um direito, mas também porque ela nos permite cumprir nossa missão de anunciar Cristo, sem ódio, sem perseguição e sem desrespeito. Aliás, há uma lição muito importante que aprendemos com o nosso próprio Senhor Jesus. Mesmo sendo rejeitado por muitos, mesmo sendo insultado, mesmo sendo perseguido, Jesus nunca deixou de amar. Nunca deixou de ensinar, nunca deixou de anunciar a verdade. E é esse equilíbrio que precisamos recuperar. O mundo tenta nos empurrar para dois extremos. De um lado, silêncio por medo. Do outro, a agressividade por indignação. Cristo nos chama para um terceiro caminho, o caminho da coragem com mansidão, da firmeza com amor, da verdade com graça. E é exatamente isso que devemos demonstrar quando temas como esse surgem em nossa sociedade. Depois de tudo isso, resta uma pergunta prática. Como nós cristãos devemos agir daqui para frente? Devemos apenas reclamar? Devemos entrar em discussões intermináveis? Ou existe uma resposta mais elevada, mais sábia e mais parecida com Jesus? É sobre isso que falaremos nessa última parte desse episódio, encerrando com uma reflexão, um chamado à igreja de oração para que Deus nos conceda sabedoria, coragem e amor em tempos tão desafiadores. Chegamos à parte final da nossa reflexão. Talvez ao longo deste episódio você tenha se perguntado: o que eu posso fazer diante de tudo isso? E a pergunta é certa, porque o Evangelho nunca nos convida apenas a observar os acontecimentos. Ele sempre nos chama a atenção, mas a ação correta, a ação inspirada pelo Espírito Santo. A primeira atitude do cristão nunca deve ser a revolta, deve ser a oração. Foi assim durante toda a história da igreja. Quando Pedro foi preso, a igreja orou. Quando Paulo foi perseguido, ele orou. Quando Daniel foi proibido de orar, ele continuou orando. Quando os apóstolos sofreram ameaças, eles não pediram conforto, eles pediram coragem. Em Atos 4, 29 está escrito: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a tua palavra. Veja que oração extraordinária. Eles não pediram que Deus eliminasse os adversários. Pediram ousadia para permanecer fiéis. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando à igreja dos nossos dias. Há muitos cristãos com medo de dizer que acreditam em Deus. Muito medo de citar um versículo, medo de fazer uma oração, medo de defender os valores bíblicos. Mas Jesus declarou: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Confessar Cristo não significa gritar mais alto, significa viver de forma coerente, significa que nossa vida confirma aquilo que nossa boca anuncia, uma fé que só existe dentro do templo, não transforma a sociedade. A fé verdadeira acompanha o cristão em todos os lugares, no trabalho, na universidade, no comércio, na advocacia, na política, na educação, na família, porque cristão não ocupa apenas um espaço na nossa agenda. Ele ocupa o centro da nossa vida. Como advogado, eu aprendi que direitos fundamentais precisam ser conhecidos para serem protegidos. Muitas vezes perdemos direitos simplesmente porque não sabemos que eles existem. O mesmo acontece na vida espiritual. Muitos cristãos deixam de viver plenamente porque desconhecem aquilo que Deus já lhes concedeu. Por isso eu gostaria de deixar 4 desafios para cada pessoa que está nos assistindo. Primeiro, ore pelas autoridades, independente de se concordamos ou não com determinadas decisões. A Bíblia nos manda interceder pelos governantes, pelos magistrados, pelos promotores, pelos juízes, pelos parlamentares e por todos aqueles que exercem autoridade. Ore para que Deus lhes conceda sabedoria, justiça e discernimento. Segundo,
Conheça a Constituição. Não aceite qualquer afirmação sem verificar o texto constitucional. Leia, estude, busque compreender. Uma sociedade livre depende de cidadãos conscientes. Terceiro, conheça com profundidade, profundamente a palavra de Deus. Nossa opinião muda, as notícias mudam, os governos mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é a nossa referência, ela é a nossa bússola e é a nossa segurança. E quarto, testemunhe Cristo com amor. Vivemos tempos de muita polarização. As pessoas estão cansadas de gritos, mas continuam sedentas de esperança. Você pode ser essa esperança, não apenas com palavras, mas com atitudes, com honestidade, com misericórdia, com justiça, com domínio próprio, com compaixão. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nunca abriu mão da verdade, mas também nunca deixou de amar. Que possamos seguir esse exemplo, ok? Antes de encerrarmos, quero fazer uma última reflexão. Talvez o maior perigo para a igreja não seja quando alguém critica a fé. O maior perigo é quando os próprios cristãos deixam de viver aquilo que professam, porque ninguém consegue impedir o avanço do evangelho quando o povo de Deus permanece fiel. Ao longo da história, o cristianismo enfrentou perseguições, impérios, prisões e tentativas de silenciamento. E ainda assim a mensagem de Cristo continuou transformando vidas, porque o evangelho não depende de privilégios, depende de pessoas obedientes. Se um dia a sociedade nos aplaudir, permanecemos humildes. Se um dia a sociedade nos criticar, permanecemos fiéis. Nosso compromisso nunca foi com a aprovação dos homens. Nosso compromisso é com aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. E é por isso que continuaremos anunciando o evangelho com respeito, com coragem, com equilíbrio e com amor. Ok, meus queridos? Meus irmãos, muito obrigada por permanecer comigo até aqui. Se esta reflexão edificou a sua vida, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Que o debate público seja marcado por conhecimento, respeito e verdade. Deixe também nos comentários a sua reflexão sobre este tema. Vamos construir um espaço de diálogo responsável, sempre guiados pela palavra de Deus e pelo respeito ao próximo. E lembre-se, a liberdade religiosa é um direito de todos. Defendê-la não significa impor uma fé, mas garantir que cada pessoa possa viver sua consciência com dignidade e liberdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu sou a advogata e este foi mais um episódio do Felina. Fé em Deus e consciência na vida. Que Deus abençoe a sua família, a você, a sua nação. Até o próximo vídeo do Felina.